Fala, turma! Nesse vídeo eu quero falar com você sobre um tema sobre a oratória, ainda mais sobre um tema ligado ao perfil do orador. Existem algumas características do orador que normalmente a gente não vê muito comumente serem abordadas por aí, nos vídeos que a gente vê sobre oratória. Uma delas, que eu acho bastante curiosa, é o seguinte: será que alguém que não gosta de falar pode fazer uma boa oratória? É porque existem pessoas que simplesmente não têm vontade de falar, não têm vontade de se expressar. E eu posso falar sobre isso porque eu tive um aluno, assim, pelo menos um deles, que disse para mim que não tinha vontade de falar, mas foi procurar o curso de oratória, se inscreveu no curso. Na segunda aula, aí eu perguntei para ele: por que você não fala um pouco mais? Porque ele chegava lá na frente, falava, ele cumprimentava o pessoal, falava uma ou duas frases e depois olhava para mim e falava: terminei. E eu dizia: fala um pouco mais. Aí ele falava mais uma ou duas frases e é só isso, professor. E aí ia sentar. Então, na segunda aula, eu perguntei para ele: mas por que você não fala mais? Porque aqui a gente está num ambiente onde a gente está treinando comunicação. E ele disse: sabe o que é, professor? Eu não tenho vontade de falar. Eu não quero falar nada. Aí, claro que eu perguntei para ele: então, por que é que você procurou um curso de oratória? Porque aqui a gente treina a falar. E ele disse: olha, sabe o que é? É que eu vim procurar o curso porque eu trabalho numa igreja com crianças e eu não gosto muito de falar. Então, uma amiga minha que trabalha lá comigo, no mesmo departamento com as crianças, me disse que eu devia fazer um curso de oratória. Foi por isso que eu vim procurar o curso de oratória. Então, agora estou descobrindo isso, professor. Na verdade, eu não gosto de falar. E eu estou descobrindo isso baseado em tudo que o senhor está me dizendo sobre autodescoberta, autoconhecimento, que é um dos assuntos que eu trato nos meus cursos presenciais, principalmente. Então ele me disse isso, eu falei: bom, isso é inesperado para mim, mas ok, continua fazendo o curso, pelo menos você vai aprender as técnicas da boa comunicação e vamos ver como é que você se desenvolve assim. Sabe o que aconteceu? Ele não voltou mais. Então, eu pergunto para vocês: vocês acham que alguém que não gosta de falar, que não quer falar, pode se desenvolver como um bom orador? A minha resposta é sim. Mas, claro que isso depende de cada um. Se a pessoa decidir não ir à frente num treinamento, que foi o caso dele, depois ele veio conversar comigo e falou: professor, eu prefiro parar, eu realmente não quero. Descobri agora que como é que é, eu acho que eu me entendi um pouco melhor e eu estou decidido, não quero mais continuar fazendo esse curso não. Falei: tá bom, escolha sua, eu não posso forçar ninguém sobre isso. Mas começamos por aqui, esse é um dos pontos. Vamos para um segundo ponto. Uma outra característica de orador que normalmente não é muito comentada por aí. Por exemplo, se a pessoa é eloquente ou não, pode se tornar um bom orador? Se nós fôssemos pesquisar a história da oratória, a gente ia chegar lá atrás, nos primórdios da mitologia grega, onde acreditava-se, os gregos, que a oratória era uma arte inspirada por uma musa. A musa da oratória, a musa da retórica, na verdade do bem falar, da bela voz e da eloquência, é aquela musa, filha de Mnemosine, né, uma das deusas da memória, que inspiraria os artistas ligados à poesia e à boa voz, enfim, à retórica. Mas o que acontece? Será que existem pessoas que não têm esse tipo de inspiração? Será que essa musa inspira só uma parte da população e outra parte não? E as pessoas que precisam falar e não são inspiradas por essa musa, como é que se faz? Essa é a dúvida. Eu diria para você o seguinte: do ponto de vista da técnica da oratória, ninguém precisa ser eloquente. Ninguém precisa ser tocado pela musa inspiradora da boa voz, da eloquência. Eu acho que não, porque nós vamos aprender técnicas, um conjunto de técnicas que vai fazer com que a nossa comunicação se torne mais fluida, mais atraente, mais empática, mais impactante, mais persuasiva, mais envolvente. É isso que a gente quer.
com técnica a gente faz isso. Não é exatamente como no teatro. Tem a musa do drama também, lá entre as 9 musas gregas, que faz essa parte da inspiração dos artistas, das atrizes de teatro. No entanto, nós acreditamos que o conjunto das técnicas que são estudadas e que são aprendidas é que vai fazer com que você consiga se comunicar bem melhor do que aquela comunicação natural que nós aprendemos desde a infância. Porque essa comunicação, e eu já disse em outros vídeos meus aqui, volto a dizer, essa comunicação não basta para que você se desenvolva na sua carreira profissional, por exemplo. Na carreira profissional nós aprendemos um conjunto de vocabulário muito maior e mais do que apenas vocabulário, nós aprendemos a negociar com as pessoas. Nós aprendemos a vender os nossos conteúdos, aprendemos a nos posicionar, nós desenvolvemos uma imagem, uma branding persona, então uma imagem pessoal que é mais comercial e a gente tem que aprender a se colocar, se posicionar, se relacionar com as pessoas, a assumir um novo status profissional. Por exemplo, um médico tem que ter uma atitude de médico, um advogado, uma atitude de advogado e assim por diante. Você vai aprendendo isso na carreira. E isso também é comunicação. A sua imagem comunica, o corpo fala, o seu semblante, ele traduz parte do conteúdo, os seus gestos. Então veja que a imagem não é só aquilo que sai pelas nossas palavras, e pelas palavras, claro, bastante disso é construído ao longo do tempo e principalmente junto com a sua carreira. Então, sim, esse conjunto de técnicas vai fazer com que você se transforme num comunicador de excelência. Não sei se estará sendo inspirado por uma musa grega. Tomara que sim. Mas veja, esse é um ponto. O ponto é que para que você se torne eloquente, talvez um conjunto de técnicas facilite muito, te abra portas, abra possibilidades, abra mais a sua mente, a sua visão de possibilidades, para que você vá construindo novas camadas de capacidades comunicativas. E claro, você vai melhorar bastante. É o que a gente vê depois dos nossos cursos, quando os alunos terminam. Mas tem mais outros pontos que eu quero abordar com você aqui. Por exemplo, capacidade de argumentação. O que seria capacidade de argumentação? Se não a habilidade de você colocar os seus pontos de vista e elementos que reforcem esses pontos de vista, como por exemplo, comparações, contar casos, histórias reais, casos concretos de resultados que foram obtidos em relação àquele assunto que você está tratando, que você está entregando para o público. Como é que é argumentar? Como é que é fazer a defesa de pontos de vista? Como é que é reforçar os seus argumentos? Sabe, você trazer de uma forma fidedigna conteúdos que você acredita que são reais, que são importantes e que merecem ser defendidos e que precisam, no caso, serem utilizados para convencer as pessoas que estão te ouvindo. Você tem essa habilidade argumentativa é extremamente importante. Tem várias formas de argumentação, não quero entrar e me aprofundar nisso, mas para você saber, habilidade de argumentação é muito importante ter capacidade de argumentar bem ao falar em público, porque você vai trazer temas que são significativos para você, que são relevantes, e o seu público está interessado nesses assuntos, de forma que você deva ser uma pessoa que tem habilidade para se aprofundar nesses temas, os temas que você domina, os temas do seu maior conhecimento. Então, capacidade argumentativa é muito importante no perfil dos oradores e das oradoras. Esse é um outro ponto. Então, quer ver um outro ponto também interessante que não se fala tanto assim? Capacidade de ensinar. Capacidade de ensinar. Será que é importante para todo mundo que fala em público? Eu acho que não, mas ela é importante. Do ponto de vista geral, eu acho muito importante, extremamente importante. Capacidade de ensinar é a habilidade que nós temos de instruir, de mover um conteúdo que está dentro de você para a mente do outro, da outra pessoa que está te ouvindo. Não apenas falando, não apenas descrevendo conteúdos,
Não apenas mostrando para os outros o que você sabe, mas conduzindo num processo passo a passo, numa estrutura lógica e mais do que isso, fazendo com que o outro assimile do jeito dele, do jeito que fica bom para ele, fazendo com que a outra pessoa aprenda, apreenda a informação, com que ela conquiste um novo conhecimento, só pelo fato de estar na sua frente, te ouvindo, acompanhando o seu relato. Não apenas um relato puro e simples, mas uma forma didática de falar. Isso tem a ver com ensinar. Será que você é didático? Será que você consegue fazer o outro se colocar dentro da cena, se posicionar como um aprendiz diante do conteúdo que você está transmitindo? Será que você consegue inspirar isso? Uma pessoa se posicionar na sua frente como alguém aprendível, como alguém que consegue absorver conteúdos novos? Você tem essa habilidade? Porque não é a maioria das pessoas que tem essa habilidade. E você sabe, hoje em dia, nós adquirimos o hábito de comprar cursos online. Muita gente compra curso online e muita gente não termina o curso online que faz. E por que você acha que isso acontece? Porque a maioria das pessoas que vendem cursos online não são professores. Eles são apenas demonstradores de conteúdo. Já parou para pensar por que você não terminou os seus cursos? É por causa da falta de habilidade didática do professor. Ele não é um professor, ele é um demonstrador. Quanto curso você fez online que só tinha demonstração de conteúdo? Já parou para pensar nisso? Acho que não, não é? O professor só ficou demonstrando o conteúdo. Ele ficou passando slide após slide e demonstrando, lendo, fazendo a demonstração do conteúdo, dando exemplos, contando pequenos fatos, pequenas histórias. Mas isso não significa ensinar. Isso não significa que você conseguiu aprender de fato aquele conteúdo. Você só compreendeu intelectualmente. Então, vê a diferença entre demonstrar e ensinar? A oratória envolve esses aspectos todos aí. Inclusive, a habilidade para ensinar é fundamental dentro da oratória. Em várias situações, você precisa sim ter essa habilidade para fazer com que o outro compreenda o seu conteúdo de uma maneira um pouco mais profunda, porque é necessário, senão você não consegue explicar de fato aquilo que você quer explicar. Então, a habilidade de ensinar pode ser bastante relevante no seu perfil como orador. E aqui termina esse conteúdo. Se você gostou, clica no like. Isso me ajuda a produzir mais conteúdos para você aqui. Divulga esse vídeo também, se inscreve no canal para você receber mais conteúdo. Eu te agradeço muito por estar aqui comigo até esse momento. Dá uma olhada nos meus outros vídeos aqui para a gente continuar esse assunto. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.